Olá, tudo bem? Esse é o nosso vídeo que fala sobre as fases da vida, o desenvolvimento infantil, do adolescente, do jovem e agora do jovem adulto. Nós queremos trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Por isso, siga-nos nas redes sociais. Nosso Instagram é @prgil, pastor Gil, G-I-O. E também o nosso YouTube, é esse canal que você está assistindo. Compartilhe com outras pessoas, abençoe outras vidas através desse material tremendo da palavra de Deus para o seu coração. Então nós vamos falar hoje sobre jovens adultos cristãos, essa fase dos jovens adultos. Como é que ela se processa, como é que ela funciona, quais são os grandes desafios, crises, dificuldades nessa fase onde os jovens já se tornaram adultos, ou seja, acima dos 20 anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero começar, claro, com a palavra de Deus, como sempre assim faço, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Ou seja, não esqueça do Senhor. Lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, jovem mais novo, mancebo, tenra idade, ou então idade adulta. Lembre-se do seu Criador dos dias da sua mocidade. Nós sabemos que essa fase, principalmente a partir dos 16 anos, 18 e principalmente nos 20, ali na entrada da faculdade, é um momento chave na vida do jovem cristão, onde ele enfrenta os grandes desafios da vida, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre os jovens adultos cristãos, ok? Então, os adultos jovens, presta atenção no que eu vou falar, pertencem, por exemplo, na sociedade americana, a 1/3 da população, e a maioria deles já em tenra idade tem filhos pequenos. Eles também constituem uma ampla fatia da força do trabalho, tanto nos Estados Unidos como também no mundo todo, O jovem é a grande fatia da força do trabalho, como os analistas de marketing sabem muito bem. Então, formam um grande grupo de influência, tanto social como influência política, e também tem um grande poder de compra, onde se inicia uma grande trajetória de vida nessa área do consumismo. Então, espremidos entre os pais da meia-idade e os mais velhos, os adolescentes, que atraem tanta atenção da mídia, os adultos jovens também têm necessidades e problemas característicos dessa faixa etária do desenvolvimento humano. Mas são o grupo talvez mais esquecido pelos autores de livros, tanto sobre a educação como psiquiatria e psicologia. Então, no início dessa idade adulta, a partir dos 20 anos, essa é a fase que se estende do fim da adolescência até o final da faixa dos 30 anos, onde a gente chama o início da fase madura. É um período de muitas satisfações em termos de amor, sexualidade, vida familiar, progresso profissional, criatividade e realização dos objetivos principais da vida, ou seja, é onde se inicia a concretização ou as grandes frustrações ao longo da vida, a concretização dos sonhos, dos projetos de vida, como também grandes frustrações ao longo da vida, ok? Então, a realização dos principais objetivos de vida começam a iniciar-se nessa fase dos 20 aos 30 anos, mas também pode ser uma fase de intenso estresse na vida das pessoas. O início dessa fase adulta é a época em que somos mais atingidos, tanto internamente por nossas próprias paixões, quanto externamente pelas cobranças da família, cobranças da comunidade, cobranças da sociedade e também às vezes até cobranças da igreja. Então, sob condições razoavelmente favoráveis, as recompensas que obtemos nessa época da vida são enormes, mas os custos geralmente também são iguais, ou até maiores do que os benefícios que essa faixa de idade nos traz. Então, na opinião de uma equipe de pesquisadores da Universidade Yale, o início dessa fase adulta pode ser dividido em 4 períodos que se superpõem, ou seja, cada fase é como se fosse uma escada que se superpõe. Cada uma das quais com uma duração aproximada de 5 a 7 anos
como nós vamos falar um pouquinho mais para baixo. Então, ela começa com a chamada transição do início da fase adulta, que ocorre entre os 17 e os 22 anos de idade. Ou seja, ao passarem da adolescência para a idade adulta, os jovens começam a tomar decisões a respeito do seu futuro, começam a pensar mais, refletir mais sobre isso. E nós sabemos que as escolhas são difíceis, né? Às vezes a separação dos pais pode ser penosa nesse momento de cortar o cordão umbilical, mas para a maioria das pessoas essa é uma época desafiadora, emocionante, difícil e até assustadora, tudo ao mesmo tempo. Então, um borbulhão ali de hormônios, de sensações, de sentimentos ao mesmo tempo. Em torno de dos 21 anos, os adultos jovens se veem entrando no mundo dos adultos. E aí eles começam a sentir a necessidade de tomar decisões práticas. E é durante esses anos, na casa dos 20 anos, que a maioria das pessoas tomam decisões sobre casamento, sobre filhos, sobre emprego, sobre moradia. Então, em geral, as opções são muitas e às vezes as decisões tomadas são precipitadas ou então se baseiam em circunstâncias transitórias, o que traz muitas vezes arrependimentos no futuro. Depois surge uma outra fase da transição dos 30, que começa em torno de 28 anos e se estende até o início dos 30. Para muitos, né, nessa época, de fazer um balanço da sua vida, reavaliando as escolhas que foram feitas ali atrás, às vezes até fazendo pequenas modificações ou grandes transformações na vida. Então, nessa época, a maioria das pessoas já descobriu os seus talentos, as suas potencialidades, as suas habilidades, os seus interesses e tudo aquilo que desconheciam até então, até adentrar nessa fase tão importante, né? É nessa época também que a maioria das pessoas já conclui, estabelecem a sua escala de valores, os seus sonhos idealistas da juventude começam a se tornar ou impraticáveis, ou inatingíveis, ou realizados. Então é ali que se estabelece poucos compromissos durante essa fase dos 20 anos que podem se sentir, e eles podem se sentir até então fragmentados, muitas vezes desarraigados ou inclinados a achar que a vida nessa faixa etária está até sem direção. Muitos procuram mudar esse padrão para que o futuro tenha maior estabilidade, maior segurança. Algumas pessoas passam até por uma espécie de revolução tão grande nessa época que chegam a pensar que sua crise de meia-idade está 10 anos adiantada. A crise de meia-idade é a crise dos 40. Então, entre os 33 e os 40 anos, a maioria dos indivíduos atravessa um período chamado de acomodação. Segundo um teórico chamado Levinson, ele diz o seguinte: a vida aos 30 anos é sempre diferente do que era na década anterior, seja essa mudança sutil ou dramática. Ou seja, em outras palavras, as exigências da família, da comunidade, né, por exemplo, da profissão, estão no seu nível mais alto, nível máximo. E na nossa sociedade, pelo menos, né, nós vemos geralmente há uma competição grandiosa de ascensão profissional nessa faixa etária. Ascensão também econômica durante esse período tão importante. E muitas pessoas se preocupam cada vez mais em conseguir mais autonomia, maior independência e maior autossuficiência. Não que isso seja mal em si mesmo, mas deve ser esses desejos de autonomia, independência, autossuficiência, principalmente com relação profissional e econômica, deve ser de maneira bem equilibrada para não gerar transtornos posteriores. Então, atualmente, tudo isso é complicado. Por quê? Porque um fator que se convencionou, chamado de baby boom, começou nos Estados Unidos esse movimento após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, a taxa de nascimentos aumentou repentinamente no mundo inteiro. E na maioria dos países esse aumento, número de nascimentos e casos de gravidez voltou a cair pouco depois. Mas em 4 países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos, a taxa permaneceu alta por até 20 anos.
Isso criou o que os observadores denominaram como o porco dentro da jiboia, um grande inchaço, por exemplo, populacional, que acabou se movendo ao longo do tempo, alterando radicalmente a sociedade, principalmente aqui americana, ocidental, afetando significativamente as gerações que se seguiram. Ou seja, no mundo ocidental, essa é a primeira geração que cresceu vendo televisão, os baby booms. Ficou livre de doenças infecto-contagiosas, porque surgiram as grandes vacinas e remédios para combaterem as doenças infecto-contagiosas, como difteria, como polio, a poliomielite, mas também se conheceu nessa faixa, logo alguns anos depois, a AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é uma grande doença, né, sexualmente transmissível, e que nós vemos até hoje causando muito problemática em todo o mundo. Então também se incorporou os computadores ao dia a dia das pessoas, acostumou-se com as viagens espaciais a partir ali de 1960, né? E houve toda uma revolução dentro da sociedade, liberação das mulheres, correram atrás da riqueza, mudaram os valores na área sexual, toleraram a diversidade, confrontaram a tradição estabelecida. Todas essas grandes transformações trouxeram mudanças significativas na sociedade a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, também essa é uma geração que se orgulha de ter uma mente aberta, mas que é criticada por ser intelectualmente empobrecida e culturalmente preconceituosa. Além disso, é uma geração que compete intensamente pelos empregos, né? O mundo profissional virou uma selva, é um ambiente hostil, onde promoções, riqueza, competição, com a quais muitas pessoas acabam se acostumando e sofrendo algumas mazelas por causa de toda essa hostilidade no ambiente profissional. Então, os que nasceram mais tarde, né, surgiram então sentimentos confusos a respeito dos seus irmãos, das suas irmãs mais velhas, que constituíram a maior e mais rica e mais instruída de todas as gerações, mas que agora é descrita como um grupo de pessoas inconstantes, que não sabem o que realmente querem, que não conhecem seu papel dentro da sociedade, que são cheias de incerteza sobre, por exemplo, casamento e família, e não sabem nem se devem se reproduzir ou não, ou seja, gerarem filhos, deixarem um legado através das próximas gerações. Então, o fato é sabido que os adultos jovens, frequentemente, muitos deles acabam abandonando a igreja logo após concluírem o ensino médio e retornam, é claro, mais tarde, graças a Deus por isso, quando nascem seus filhos, se tornam famílias já consolidadas. Em muitos casos, os representantes dessa geração, chamada de Baby Booms, e o pós-Baby Booms, frequentam as igrejas que não conseguem entender muitas vezes seus problemas, nem suprir as suas necessidades. Assim como os livros de psiquiatria, os livros educacionais, muitas igrejas nem tomam conhecimento dos desafios enfrentados pelos jovens adultos. Mas o que a Bíblia diz sobre o início dessa idade adulta? Queridos, de todas as pessoas mencionadas na Bíblia, ninguém aparece com mais frequência do que Davi. A história de sua vida é citada em 4 livros do Antigo Testamento, e em toda a Bíblia seu nome é citado até mais vezes do que o nome de Jesus. Às vezes nós nos esquecemos de que o estilo de vida instável de Davi, suas lutas com Saul, sua amizade com Jonatas, seu crescimento espiritual e talvez suas dificuldades matrimoniais parecem ter ocorrido antes dos 30 anos. Muitos salmos devem ter sido escritos enquanto Davi ainda estava nos primeiros anos da fase adulta. Ao contrário de muitos escritores modernos, a Bíblia não identifica o início da idade adulta como uma faixa etária especial, mas talvez possamos dizer que a maioria dos personagens bíblicos deixaram a sua marca na história quando ainda eram jovens adultos. Como Davi, Jesus também era um jovem adulto, quando levou a cabo seu ministério e mudou o curso da história. Muitos dos líderes da igreja também primitiva parecem ter sido pessoas jovens, né? Todos enfrentaram lutas, mas muitos foram poderosamente usados por Deus. Ou seja, você pode ser usado por Deus mesmo sendo um jovem adulto, ou então tendo filhos jovens adultos que também podem ser usados poderosamente por Deus.
Hudson Taylor ainda disse o seguinte: o mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer através de pessoas que se entreguem inteiramente a Ele. Ou seja, todos nós enfrentamos lutas, mas muitos, escreveu o apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo. Talvez quando esse ainda era um jovem adulto. Ele diz o seguinte, ele diz: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É possível ser um jovem adulto, fiel a Deus, na palavra, no procedimento, no amor, ou seja, no trato com as pessoas, na fé, ou seja, na sua confiança a Deus e a sua obediência à sua palavra, e na pureza, ou seja, na vida de santidade, a vida consagrada, a vida santificada diante do Senhor e diante dos homens. Então, embora o início da idade adulta não seja identificado por nenhum nome especial na Bíblia, muitas das preocupações e problemas característicos dessa faixa etária são mencionados com frequência ao longo das Escrituras. Nós vemos menções de ansiedades, desânimo, casamento, sexo, administração do dinheiro, a profissão, os relacionamentos entre pais e filhos, a tentação, o crescimento espiritual. Tudo isso estão entre os assuntos mencionados na Bíblia que preocupam especialmente as pessoas que estão entrando na idade adulta, ou seja, os jovens adultos. E eu quero terminar de novo com essas escrituras. Lembra-te, ó jovem adulto, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Então ofereça a Deus, consagre a Deus os melhores anos da sua vida. Graças a Deus eu fiz isso. Eu me converti com 17 anos e ao longo da minha juventude, agora a fase mais madura, eu tenho 40 anos, eu consagrei os melhores anos da minha vida em santificação, em honra, em consagração ao Senhor. E tenho experimentado o melhor de Deus, a vida vivida no máximo do seu potencial. Quando você, jovem, adolescente, jovem adulto, entrega a sua vida e o seu coração e vive a vida que Deus projetou para você, você pode ter certeza que Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Quero terminar com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembra-te, jovem, dos dias da tua mocidade, e que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.